Separei os dois principais jogos de hoje, desse domingo, que são Grêmio e Flamengo e Lazio e Roma. E a gente vai analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Grêmio e Flamengo. Jogaço, para mim, o melhor jogo de hoje do Brasileirão. E depois desse aqui a gente vai analisar Lazio e Roma também, clássico italiano, uma rivalidade, talvez a maior rivalidade do futebol italiano junto com Milan e Inter de Milão, tá bom? Eu queria destacar aqui de ontem, né? O Corinthians foi atropelado, não criou quase nada e aí o Bidon não finalizou naquela nossa linha, né? E teve uma linha que eu montei, cara, que teve algumas coisas que anularam, né? Era a variação daquelas linhas simples de odd 2, passando por todos os jogos, que eu sempre mostro no final dos vídeos. E beirou uma odd 1000. Anulou duas coisas e mesmo assim beirou uma odd 1000, que quase tudo veio, ficou faltando só um golzinho do Jorge Wilstermann, né? Que perdeu por 5-1. Se fizesse dois gols, tinha batido e eles finalizaram 15 vezes e não veio o segundo gol, tá bom? Depois de passar por esses dois jogos e montar as linhas de hoje, aí eu mostro as resolvidas de ontem, né? E as que eu montei pra hoje também, beleza? Então esse Grêmio e Flamengo, as odds estão assim, ó, a vitória do Grêmio a 3,90, o empate 3,25, a vitória do Flamengo 2,05. O Flamengo é de fato favorito, e olha que eu torço pro Grêmio, então eu posso ter talvez mais propriedade para falar das linhas do Grêmio, mas também pode ter uma certa dose de clubismo inconscientemente na minha análise, né? Justamente por eu torcer pro Grêmio. Mas de fato é um Flamengo muito mais pronto, é um Flamengo que tem um sistema defensivo melhor, mas é um Flamengo também que vem de derrota contra o Central Córdoba. Meu medo é que o Pedro tá voltando de lesão, capaz dele jogar esse jogo, e se o Pedro jogar, provavelmente ele vai fazer gol, tá bom? E, bom, é isso que eu penso, pelo menos. Mas é o Grêmio vai jogar em casa, o Grêmio jogando na arena é sempre muito forte. Tem vários jogos já na temporada, recentemente principalmente, que o Grêmio vem jogando mal e mesmo assim vem conseguindo resultados. Então, mesmo se o Flamengo jogar melhor, o Grêmio provavelmente pode estar vivo na partida. Tá bom? Esse é meu ponto. Eu não sei se tá justo essa linha. Eu acho que assim, o Flamengo é favorito, mas não sei se pro Grêmio pagar 3,90. Eu acho que poderia estar tipo o Grêmio pagando 3,50 e o Flamengo ali 2,25, 2,30. Eu acho que seria mais próximo da realidade. O Flamengo é favorito, mas é um Flamengo que vem de derrota pro Central Córdoba e é um Grêmio que vai jogar em casa. Jogando bem ou jogando mal, o peso da camisa do Grêmio é gigante também. Cara, vai ser um jogão, tá bom? Vai ser um jogão. E se o Grêmio perder, a pressão em cima do Quinteiros vai ser enorme. Então é um jogo importantíssimo pro Grêmio. Olhando aqui as linhas de finalização, primeiro olhando o lado do Grêmio no primeiro tempo, a primeira linha que pagou de 2 é a linha do Edenilson. No último jogo, o Edenilson jogou de segundo volante e contra o Atlético Grau, né? Por ser uma equipe mais fraca, ele deu uma recuada. Se eu não me engano, ele não finalizou. Só que jogando de meia atacante, nesse camisa 10 entre aspas, esse cara que é o cara mais próximo do centroavante, se ele fizer essa função, é uma boa linha, tá bom? Porque, por exemplo, assim, no jogo da Arena contra o Galo, na estreia do Brasileirão, ele não só finalizou, como ele fez gol. Então vai depender muito da utilização do Edenilson. Eu acho que o Quinteiros vai voltar com o padrão do Edenilson jogar de camisa 10. Não acho que ele vai ter a coragem de deixar só o Vila Sante de primeiro volante, o Edenilson de segundo e com o Cristaldo. Tá bom? Eu acho que por ser um adversário mais forte, ou ele tira o Edenilson do time e vai com Camilo e Vila Sante, ou ele vai com o Edenilson de camisa 10. Eu acho difícil ele ir com o Edenilson de segundo volante pelo medo do Flamengo. Tá bom? E aí olhando para o jogo todo, tem a linha do Camilo que eu vou usar. Eu vou usar a do Edenilson, tá bom? E vou usar a do Camilo também. O Camilo tá pagando odd 3. A gente não vai usar essa linha de primeiro tempo, vai usar a linha do jogo todo aqui do Camilo. Que é um chute do Camilo. Ah, não voltou, calma aí. Partida inteira. Um chute do Camilo paga odd 2 também. Então a gente vai usar um chute no primeiro tempo Edenilson e um chute do Camilo. Tá bom? Não sei se os dois vão jogar, tá bom? E no jogo contra o Ceará, o Grêmio jogou
não tão bem o primeiro tempo, saiu perdendo e o Camilo já saiu logo no intervalo. Então, assim, se o Camilo jogar e o Grêmio estiver empatando ou vencendo, o Camilo vai jogar o jogo todo, provavelmente. Se o Grêmio estiver perdendo, ele provavelmente vai ser o primeiro cara a ser sacrificado pro Vila Sante dar uma recuada e o time ficar mais ofensivo. Tem essas perspectivas, tá bom? Mas eu vou usar a linha do Camilo e a linha do Edenilson. Beleza? O Edenilson no primeiro tempo e o Camilo no jogo todo. E olhando pro lado do Flamengo, a primeira linha que pagou de dois é o Léo Pereira, zagueiro não faz sentido. Wesley é lateral. Léo Ortiz zagueiro, Alexandre lateral. Então as linhas do Flamengo não vou utilizar, porque não estão boas. Linha de gol. Gol do Grêmio. Pagode 1,50. Gol do Flamengo, pagode 1,25. É uma das duas pagode 2, então a gente não vai usar. Linha de cartão. Para primeiro tempo, do Grêmio pagou 1,57, do Flamengo 1,61. Se a do Grêmio pagasse odd 2, eu utilizaria. O Grêmio, não sei se já criaram essa estatística. Criaram, deve ter criado, mas se já analisaram essa estatística, olhando para essas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Mas a média de faltas cometidas do Grêmio é enorme. Beira 20 faltas por jogo. Contra o Ceará, tomou uns 2, 3 cartões logo no primeiro tempo. O time do Grêmio bate pra caramba. E tem que ser assim mesmo. Só que, logicamente, a chance de tomar cartão é bem maior, tá bom? Então, assim, quando tiver jogo do Grêmio contra um adversário forte e tiver pagando pelo menos odd 2 para cartão no primeiro tempo, pode ir à vontade. Porque esse time do Grêmio, do Gustavo Quinteiros, bate pra caramba, tá bom? Enfim, é isso, né? De linhas que pagam pelo menos odd 2 são essas. Então vai ser um chute do Camilo e um chute no primeiro tempo é Edenilson. Então um chute no primeiro tempo é Edenilson. E aí, para jogo todo, um chute do Camilo. Existe a possibilidade de pelo menos um desses jogadores anular, ou talvez até os dois, dependendo da ideia do Quinteiros, tá bom? Aí a gente vai agora olhar o jogo da Lazio, lembrando que a gente usa as linhas aqui nos vídeos que eu trago, as linhas como bingo, né? Então, tipo, vai ser esses dois jogos juntos, as linhas, a gente pega a variação delas, que no caso é dois chutes. E eu não vou pegar a variação de linha de primeiro tempo, não. Eu não uso no cenário padrão das minhas linhas e também não vou usar aqui nesses bingos. E depois a gente pega um gol específico de cada um dos jogos de um jogador, tá bom? Então, olhando para Lazio e Roma, as odds estão assim, ó. Vitória da Lazio 2,90, o empate 3,10, vitória da Roma 2,55. Então, a Roma está sendo tratada como favorita, na minha visão, de forma correta por alguns fatores. O futebol da Roma é melhor. Desde a chegada do Claudio Ranieri, o time melhorou bastante. Eu acho que tá sem o Dybala. Se eu não me engano, ele vai perder o restante da temporada machucado. Se for isso mesmo, eu acho que essa linha tinha que estar igual. Tipo, 2,75 para os dois lados. Mais ou menos isso. 2,70, enfim. E a Lazio, é verdade, os dois times jogam em casa. Né? No Estádio Olímpico de Roma é onde as duas equipes jogam. Então não tem esse fator mando de campo. No primeiro turno, a Roma venceu por 2-0. Dois gols logo no início do jogo. Foi um do Pellegrini e outro do Salemaker. Eu assisti esse jogo. Mas esse time da Lazio perdeu o jogo de ida da Liga Europa pro Bodo Glimt, da Noruega, se eu não me engano. Então é uma Lazio já pensando no jogo de meio de semana também. Então vai ter que administrar a minutagem nesse sentido. Beleza? É um jogo equilibrado, tá bom? O momento da Roma é melhor, é um time melhor num geral. Só que é clássico, né? É clássico e é uma Roma sem o Dybala, tá bom? Vamos olhar para as linhas de finalização primeiro? Olhando primeiro para Lazio. Pagando o de 2, vamos ver aqui o primeiro cara. Nuno Tavares é um lateral esquerdo bem ofensivo. Guendouzi é meio campista, para primeiro tempo eu não iria. Vamos ver aqui. Para primeiro tempo eu não vou usar nada não. Para jogo todo, o Luca Pellegrini e o Lazari são laterais ofensivos. Tá? Que mais? No lado da Lazio eu não vou usar nada não. Tá bom. Acho que a melhor linha aqui é um chute do Guendouzi, talvez, no primeiro tempo. Que é um cara que chega pra finalizar, só que ele é um segundo volante, né? O Rovella e o Guendouzi, o meio campo da Lazio. Um bom meio campo, por sinal. Mas pra primeiro tempo eu não usaria não. E eu mudei pra segundo tempo aqui.
Eu vou mudar pra lá, pra Roma. Aqui, ó. Vamos ver, odd 2. Primeiros que aparecem. O Romano, não sei a característica dele. O Salemaker dá pra usar. É um ponta. Vou usar a linha de primeiro tempo dele. Cristante não, que é um meio-campista. Kone também não, que é um meio-campista. Muito parecido com o Guendouzi, análise da linha. Hench, não sei quem é. O Hummels é zagueiro, indica zagueiro barra lateral esquerdo. Do Mancini pra baixo a gente pode usar pra jogo tudo. Só que o Mancini é zagueiro. O Angelinho é uma característica parecida com o Nuno Tavares. Então não vou usar. A diferença é que o Nuno Tavares seria ele só de primeiro tempo. O Angelinho daria pra usar pra jogo tudo, né? Essa é uma coisa melhor nesse sentido. Mas eu vou usar a linha do Salemaker, tá bom? Um chute no primeiro tempo. Vamos só ver o restante das opções das linhas. O gol da Lazio vai pagar mais, né? Tá pagando 1,36. Pouco ainda. E o da Roma 1,30. Linha de cartão, esse jogo daqui, se qualquer time pagar pelo menos odd 2 no primeiro tempo, não vai pagar nunca, né? 1,40. E o da Roma 1,36. É clássico. Não tem como. Linha de falta. Que pague odd 2. Que pague odd 2. Vamos ver se tem alguém da Lazio. Ninguém paga odd 2. É clássico, cara. Não tem como. Ainda mais em Lazio e Roma. Vai sair na pancadaria esse jogo daí. Tá maluco. É da Roma até o momento também não. O Paredes, uma faltinha. Se pagasse só de 2 seria espetacular, mas não. O que chega mais próximo é o Xarabi, só que ele é atacante, então não faz sentido. Olhando para desarme agora, da Lazio, que paguei de 2. O Isaacsen foi quase em 83, só que ele é atacante também. Não valia a pena. Não, é do lado do Lazio não. Lazio que no final de semana passado venceu o da Atalanta, né? Ó, o Dovbyk. Ah, mas o Dovbyk é centroavante, então não vale a pena odd. Por mais que seja odd 2, não vale a pena por ser centroavante. É, mais nada além disso. É, então a linha que a gente vai usar desse jogo daqui é um chute no primeiro tempo do Salemakers. Aqui. Então deu uma odd 8. Beleza, odd 8. Com um chute no primeiro tempo é Edenilson, um chute do Camilo e um chute no primeiro tempo do Salemakers. Cara, se eu usar só a variação do Camilo, vai dar ali uma odd 5, 5,50 provavelmente. Então vou usar as linhas de primeiro tempo também. Não tem muito o que fazer, porque senão vai ser uma variação muito baixa e pelo formato das apostas que eu gosto de trazer aqui no canal, nesses bingos, não vale a pena uma variação que não passe nem de odd 6, né? Então aqui, ó, de primeiro tempo, 2 do Edenilson e do jogo todo. Essa linha deve ir lá pra casa da odd 30, né? É, 34. Então aqui, ó, dois chutes no primeiro tempo é Edenilson. Se ele jogar como esse camisa 10, não necessariamente um camisa 10, mas um meio-campista mais avançado, o que vinha acontecendo era o Camilo de primeiro volante, Vila Sante de segundo, o Edenilson mais à frente. E aí à frente dele ou o Arezzo ou o Bright White. Se ele fizer essa função, é uma linha muito boa. Tanto de um chute, tanto de dois. Se ele jogar de segundo volante, esse daqui não vai bater, quase impossível. Tá bom? E o Camilo, se jogar, vai depender do contexto do jogo. Se o Grêmio estiver perdendo, é provável que ele saia. Talvez até no intervalo, como foi contra o Ceará. Se o Grêmio estiver ganhando ou até mesmo empatando, ele deve ser mantido até o final do jogo, porque o preparo físico dele é muito bom. E a do Salemakers, ele é um atacante. Ainda mais sem o Dybala, ele vai ser um escape interessante para a Roma. Tá bom? No jogo do primeiro turno, que nem eu falei. Eu coloquei o Lucas Esteves aqui sem querer. No jogo do primeiro turno, que nem eu falei, comentei aqui anteriormente, ele fez gol e fez gol no primeiro tempo, por exemplo. Tá bom? Então essa linha daí, uma odd 187. As coisas mais difíceis aqui é o Edenilson e o Salemakers por ser linha de primeiro tempo. Principalmente o Edenilson. Do Salemakers eu acho uma boa. Pode até não vir, mas pela odd vale a pena. Tá bom? Vamos selecionar agora os gols específicos, tá bom? Ó, antes da gente olhar as odds, os caras que eu vou olhar a linha de gol. Vou olhar de linha de gol de cabeça do Pedro. Ele pode até começar no banco. Se começar no banco, só vai anular a linha dele. Mas é uma linha boa. Gol de cabeça do Pedro. Gol de fora da área do Everton Cebolinha. Gol de fora da área do Luiz Araújo. E de fora da área do Arrascaeta. Essas linhas, se tiverem, eu vou usar do Flamengo. Aí eu vou olhar pela odd, né? Talvez até de cabeça do Bruno Henrique. Mas é porque o Bruno Henrique também faz gol de fora da área. Do Flamengo, eu vou olhar de cabeça do Pedro. De fora da área Cebolinha. Fora da área Arrascaeta. Fora da área Luiz Araújo. Do lado do Grêmio, gol de cabeça do Bright White.
E só. Pelo momento do Grêmio é só isso, cara. Se o Bright White jogar, né? Enfim, que pode ir o Arezo. Então vamos lá. É, tá triste a situação do meu Grêmio. Gol de cabeça do Pedro, pagode 6. Gol de fora da área do Arrascaeta, pagode 12. Até o momento é essa. Fora da área do Cebolinha, pagode 15. E o Cebolinha tem a lei do ex, né? Gol de cabeça do Bright White, odd 29. Esses caras tão doidos. Vai ser essa selecionada, não tem como. Luiz Araújo de fora da área, paga odd 9,50. Até a do Plata faria sentido, né? Mas não. Ó, o Monsalve, se jogasse, seria uma odd boa, odd 41. Só que ele tá sem moral. Até o Pavão de fora da área. Ah, não, do Monsalve eu olhei de cabeça, né? É, o Monsalve de fora da área é odd 23. Até o Pavão, odd 21, só que o momento ruim. É, o momento dele é ruim, né? Christian Oliveira não vai jogar, infelizmente. É, vai ter que ser o gol de cabeça do Bright White. Os caras tão doidos. Pagar o odd 29 pra especialidade do Bright White. Tá maluco. Eu sei que a defesa do Flamengo é boa, mas dá não. E o gol de fora da área do Cebolinha também. É, é, é uma boa. Não tem como. Cara, não é por nada não, mas eu acho que hoje eu vou usar. Eu vou com dois caras pra fazer gol. O de cabeça do Bright White e de fora da área do Cebolinha. As duas linhas estão boas. O Bright White pagou de 29 e a linha do Cebolinha pagou de 15. É, não sei se o Cebolinha vai jogar também, né? Ele tá voltando de lesão. Sempre tá voltando de lesão, né? Esse é uma coisa que atrapalhou a carreira dele, inclusive, a quantidade de lesões. Caraca. Eu consigo enxergar perfeitamente isso daí acontecendo, tá bom? Então, dane-se. A escolhida seria o Bright White, mas eu vou com o gol de fora da área do Cebolinha também, tá bom? E aí, olhando o jogo da Lazio agora. Esse jogo daqui eu acho que vai ter menos gols em relação ao do Grêmio e Flamengo. Ó, antes da gente olhar as odds, as linhas que eu selecionaria. Gol de fora da área do Isaacsen, ponta da Lazio. O Zacani é um cara que é bom, ele até finaliza bem, só que ele chama pouco protagonismo em quesito finalizações, olhando pro lado da Lazio. Sendo que ele é talvez o melhor jogador tecnicamente da Lazio. Mas enfim, ele vacila nesse sentido, na minha visão. Ó, gol de fora da área do Isaacsen. No lado da Roma, gol de fora da área do Pellegrini e gol de cabeça do Dovbyk. Então, ó, gol de fora da área Pellegrini, gol de cabeça do Dovbyk e gol de fora da área Isaacsen. Vamos ver qual que é a melhor odd. Ó, de cabeça do Dovbyk paga odd 8,50. O que mais? Então, provavelmente não, porque é uma linha que paga pouco. Aí as outras linhas aqui que eu citei. Ó, o Zacanha de fora da área paga odd 29. É uma boa, só que ele não chuta tanto quanto deveria. O Isaacsen tá pagando só odd 13. E o Pellegrini de fora da área pagou odd 15. Porque sem o Dybala, o Pellegrini deve jogar mais avançado, como esse meia de criação. E no primeiro turno ele fez gol de fora da área na Lazio. Eu vou com gol de fora da área do Pellegrini, tá bom? Mas a linha de gol de fora da área do Isaacsen dá pra usar também. E é isso, a do Dovbyk tá pagando muito pouco. É, rapaz. Essas as linhas de gol específico de hoje, então. Gol de cabeça do Bright White, gol de fora da área do Cebolinha, gol de fora da área do Pellegrini. Quem quiser pode tirar do Cebolinha, tá bom? Que a linha do Bright White paga melhor. Esse jogo do Grêmio e Flamengo tem uma cara de muitos gols. Porque o Grêmio toma muitos gols e vai vir fulminante pra atacar também. Porque se o Grêmio perder, o Quinteiros vai ficar na corda bamba pra ser demitido. Rapaz, tem um mod 326 que eu consigo enxergar perfeitamente batendo. Gol, lei do ex do Cebolinha, Bright White de cabeça. Recentemente ele já fez contra o Sportivo Luquenho, há uma semana atrás. O Pellegrini fez um gol de fora da área no jogo do primeiro turno contra a Lazio. E vai ser o mesmo estádio agora também. E sem o Dybala ele vai ser ainda mais protagonista. É isso. Odd 4.890. Quem quiser pode tirar o do Cebolinha. Tá bom? Não sei nem se ele vai começar, né? Porque a parte física, de novo. Não sei até que ponto tá bom. O Bright White também. Tá voltando de lesão por agora. Tá bom?
Vai ser isso então. Gol de cabeça Brett White, fora da área Cebolinha, fora da área Pellegrini. Odd de 4.890. Esse é o bingo de gol específico de hoje. Deixa eu mostrar as resolvidas de ontem e as que eu montei pra hoje também. Talvez já estejam alguns jogos acontecendo, tá bom? Cara, de verdade, eu tô decepcionado. Decepcionado comigo não, comigo mesmo não. Só que eu vacilei em não ter pegado as variações individualmente, cara, porque tudo praticamente bateu. Então, ó, lembrando, todas essas linhas assim de odd 2 eu pego individualmente também, tá bom? Então, ó, a linha do chute do Kedira bateu e da falta do Alex Garcia. Ainda bem que agora tem isso de substituição. E aí continua viva, entrou o Wirtz e o Wirtz fez a falta. Tá bom? Do Bragantino reembolso, o Winks anulou. Do Gueye bateu. Rebite anulou. Ebcher anulou. Santa Clara Sport não teve gol no primeiro tempo. Linha do Jorge Wilstermann bateu. Coquim Bonito e o Aspato não teve gol no primeiro tempo. Do Alcadisha deu reembolso. Do Luton Town não teve gol no primeiro tempo. Middlesbrough também não. E o chute do Sissoko veio. Tá bom? Todas essas linhas eu peguei individualmente. Todas elas pagam pelo menos odd 2. Aqui que eu tô falando. Caraca, que dor no coração. Ó, do Winks anulou. Do Gueye veio, ó, odd 6. O Ebcher anulou. Por causa desse jogo ali do Jorge Wilstermann, cara. Perdeu de 5-1. Eu não queria que vencesse. Eu só queria 2 gols. E o Jorge Wilstermann deu 15 chutes, sendo 5 a gol. Só uma entrou. Precisava de 2 para essa odd 7. Aí o do Sissoko na odd 8 veio. Do Kedira na odd 8 veio também. Ó, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 6. 320 mais 64 já dava quase mod 400. Junto com essa odd 7, passava de odd 2.000, cara. Passava de odd 2.000 por um gol do Jorge Wilstermann. Eu ia ganhar mais de R$ 1.000 com 50 centavos. Por um gol do Jorge Wilstermann não veio. É inacreditável, cara. Foi por pouco. E é nisso que eu falei. Tipo, nessas variações eu não tô pegando individualmente. Aí a partir de hoje eu vou começar a pegar. É disso que eu tava falando. Porque, por exemplo, só acertando a linha do Kedira, por exemplo, todas as outras eu poderia errar que ainda estaria positivo olhando para essa linha das variações. Entendeu? Então é uma odd mais alta, é bem mais difícil de bater, mas acertando uma compensa todos os outros. E aqui eu acertei 3. Enfim, eu vou começar a usar individualmente. De marcador de gol agora. Cadê? Marcador de gol, marcador de gol. Aqui, ó. O Verratti fez gol. Sempre faz. O Oyarzabal não. Borra Maioral anulou. O Aspas não. Rafinha não. Lautaro fez. O Patrick Schick não. O Kleinders não. Jokers não. O Samuel Morodion anulou. O Haller fez. O Alemão não fez. Entrou o Vinas no lugar dele e fez. Pro Real Oviedo. E o Aubameyang não fez. Aí esses daí todos eu peguei individualmente. E aí de gol específico, eu também não peguei individualmente, mas vou começar a pegar. A partir de hoje eu já montei, vou mostrar aqui agora. O Verratti de cabeça, porra, se ele fizesse gol ia ser de cabeça. Ele fez 2. Um deles, logicamente, de cabeça, a especialidade. Oxe, acabou de bater uma linha aqui. Deu reembolso, aliás, né? Daqui a pouco eu mostro. E o Kleindest não fez gol, então logicamente não fez de cabeça. Aí a de ontem que eu falei, o Bidon jogou mais avançado. Ele fez a função do Garro, praticamente. Que nem eu falei, eu achei que ia com o José Martinez e Ranieri, e foi. E aí foi com o Carrijo e o Bidon. E o Bidon jogou o jogo todo e não deu um único chute. Sendo esse cara mais avançado, só atrás do Depay e do Yuri. E não deu nenhum chute. Era uma linha espetacular, pagar odd 2 para um cara fazendo a função do Garro. Só que ele não chutou. O Corinthians jogou mal no geral. E a linha do Kimmich bateu já no primeiro tempo, que eu tava assistindo o primeiro tempo. É incrível, eu assisti o primeiro tempo, ficou 0-0. Eu parei de assistir, saiu 4 gols no segundo tempo. Aí a variação não, né? Das faltas do Kimmich e dos chutes do Bidon. Os gols específicos, o Yuri não fez de cabeça. O Vitor Roque ia fazendo de cabeça, que foi uma das que eu tinha comentado. Só que anulou o gol dele, né? Mas o gol de fora da área do Piquerez e do Emiliano Martinez eu não utilizaria. Então, de fato, eu não teria o que fazer. E o do Miller, ele teve uma chance no primeiro tempo. Que tinha um cara do Borussia caído no chão. Ele ficou sozinho, em posição legal, de frente pro gol. Ao invés de cabecear pro gol, ele tentou escorar pro meio da área. Quem viu o jogo provavelmente vai lembrar desse lance. Se ele cabeceia pro gol e faz o gol, era mod 19. E ele finalizou pra caramba, cara. Por ser os últimos jogos dele com a camisa do Bayern, né?
mas não veio. Essa daqui que já era de hoje, Hammarby e Djurgården, deu reembolso de mais um gol asiático no primeiro tempo. Já deixa eu mostrar aqui as de hoje. Tem um monte. E agora já é quase 10 horas, algumas já devem até ter começado. Como foi aquela do Hammarby, que nem eu falei. Então as de hoje começa aqui, ó. Por sinal, desde aquele dia do Colo-Colo e Fortaleza, a variação ainda não me deram reembolso. Por conta do Diogo Barbosa, que o jogo foi interrompido, né? Enfim, eu acho que só vai anular essa linha e depois devolver os 50 centavos. As de hoje que eu selecionei são essas. Um chute do Johnny e um do Denis Soares em Betis e Villarreal. Um gol no primeiro tempo pro Bilbao contra o Rayo Vallecano. Um chute do Linnet contra o Como. Mais um gol asiático no primeiro tempo deu reembolso em Hammarby e Djurgården. Aí mais um gol asiático no primeiro tempo pro Ares de Salonica contra o Astronis Antinion. Aí qualquer equipe fazendo gol no primeiro tempo já dá reembolso. Tendo 2 ou mais é green. Só dá red se ficar 0-0. Aí a mesma coisa em Mamelodi Sundowns, na África do Sul. E pro Esperance no Marrocos. Eu tô explorando essas ligas assim mais aleatórias a partir de agora também. Beleza? Mas são as equipes que são as potências no Marrocos. Marrocos não. Da Tunísia é o Esperance. E uma Mamelodi da África do Sul. Tá bom? O Aris Salonika, uma das melhores equipes da Grécia. Depois ali do Panathinaikos, PAOK, AEK Atenas, Galatasaray, Panathinaikos, enfim. Aí a variação, essa daqui, 2 chutes do Johnny, 2 do Denis Soares e 2 do Linnet. Deu mod 260, mais ou menos. Bom, aí eu peguei elas individualmente também, que nem eu comentei, a partir de agora eu vou pegar. Meus marcadores de gol, separei aqui alguns, ó, que são eles. Lúcio Rodrigues contra o Mirassol. Todas pagam pelo menos odd 2 e eu peguei elas individualmente também. O Hulk contra o Vitória, ele foi revelado. O Vitória pode ter lei do ex aí. O Lincoln, centroavante do Atlético, contra o CRB. O Endrick contra o Alavés, pensando em um Real Madrid que poupe jogadores para a volta contra o Arsenal. Se o Endrick jogar, eu acho que ele faz gol. Se ele não jogar, só anula a linha dele. Moise Kean contra o Parma, vai começar agora. Mikal Datsi contra o Alcher. O Belotti contra o Arouca. O Benfica que tem o Belotti, o Pavlidis e o Arthur Cabral. Então é provável que o Belotti anule começando no banco. O Ávalos contra o San Martín. O Messi contra o Chicago Fire. E o Weghorst talvez seja a reserva do Broadway. Mas se ele jogar é uma boa. Paga uma odd de 8 mil. Esses caras fazendo gol, eu peguei todos eles individualmente. E a minha variação é essa daqui, ó. Gol de cabeça do Belotti, na odd 9,50. O Hulk de fora da área na odd 6. O Messi de fora da área na odd 7,50. O Weghorst de cabeça na odd 9,50. Deu uma odd 4 mil mais ou menos. Peguei elas individualmente também. Acertando qualquer uma delas, a gente já tá positivo. Se errar, faz parte. NBA. Cara, NBA. Hoje tem todos os jogos. Todas as equipes vão jogar a última rodada da temporada regular. Só que as linhas da maioria dos jogos não abriram. Então, só um jogo ou outro e não tinha muitas linhas que eu gostei. Eu selecionei só do mesmo jogo, as linhas que eu gostei. Que é uma assistência do Derrick Jones e uma bola de 3 do Gary Payton. Cada uma paga pelo menos odd 2, peguei elas individualmente também. E a variação, usei só o Gary Payton, 2 bolas triplas na odd 8. Tá bom? De pontos também não usei, porque não tinha nada interessante. A única que eu cogitei era 10 pontos do Igodaro no jogo do Fênix contra o Sacramento, tá bom? Mas não usei. Quem quiser, essa pra mim foi a melhor linha entre 5, 10 e 15 pontos de qualquer um dos jogos que pagasse pelo menos odd 2. A do Igodaro foi a que eu mais gostei. Bom, é isso. Deu pra trazer todas as linhas de hoje. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.